Olá, professores! Eu irei mostrar a vocês agora como importar as notas ou pontuações obtidas pelos alunos em atividades no Forms para o Google Sala de Aula. E assim vocês poderão administrar essas notas no ambiente do Google Sala de Aula e devolvê-las aos alunos. Vamos lá! Bom, professores, eu já estou aqui no formulário que produzi com as atividades das minhas turmas. Como vocês podem ver, eu sou professor de Física, Matemática e Ciências da Natureza. Então eu criei esse formulário com todas as atividades das minhas turmas, que são primeiro C, primeiro D, terceiro A, terceiro B e a turma EJA. Se vocês quiserem conferir como produzir um formulário, com todas as atividades de suas turmas, vocês podem aí acessar a videoaula da playlist chamada Google Forms Aprofundando. Então lá você encontra todos os detalhes. Bom, voltando aqui para o formulário, aqui nos dados iniciais de cabeçalho, eu coloquei aqui a coleta do endereço de e-mail do aluno, certo? Por quê? Essa coleta de endereço de e-mail é necessária para que a gente possa importar as pontuações ou notas obtidas pelos alunos aqui no formulário para o Google Sala de Aula, para o Classroom, certo? Se você não selecionar a coleta de endereço de e-mail, não será possível fazer isso. Então, como é que você pode fazer isso? Você vem aqui em Configurações, certo? No ícone Configurações e marcar esse campo aqui, coletar endereços de e-mail. Aí você salva, pronto, aí ele já vai colocar essa perguntinha aqui automaticamente, certo? E aí o restante vocês já devem saber produzir, no formulário. Bom, vou mostrar aqui um detalhe a mais, eu tenho aqui as respostas. Este meu formulário eu já tenho 73 respostas e eu já encerrei o recebimento das respostas, certo? Aqui a gente tem o tópico resumo, pergunta e individual, Como vocês já devem saber, no resumo ele apresenta todos aqui dados, estatísticos para que a gente possa fazer análise, dos resultados das turmas em relação às atividades, certo? No individual, você pode analisar de cada aluno especificamente e também pode fazer correções, Caso você adote, por exemplo, questões abertas, questões que não sejam objetivas, então você vai olhar cada questão, fazer a correção e atribuir aqui a pontuação por cada questão, certo? Mas o interessante aqui é esse tópico do meio, pergunta, certo? Vamos ver aqui. Nesse tópico, a gente conta aqui com alguns resumos. Por exemplo, ele vai fazer um resumo baseado no nome do aluno de quantas respostas ele enviou. Por exemplo, esse aluno Yuri Moreno, como a gente está vendo aqui, ele respondeu o questionário 4 vezes. Eu vou clicar aqui, Então tem 4 respostas, certo? Tem a primeira e o resto são as respostas seguidas, Eu não sei qual foi o motivo que ele fez isso, mas está aqui, Talvez quis mudar as suas respostas. O legal aqui que ele vai mostrar em ordem decrescente, dos alunos que responderam mais de uma vez o formulário, certo? Até chegar aos alunos que responderam somente uma vez. Ou seja, enviaram somente uma resposta, Bom, vamos aqui para o Classroom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou importar as notas do primeiro C, certo? Eu vou selecionar aqui a minha turma do primeiro C. Aí vou aqui em atividades, é o segundo tópico, atividades.
Eu sou professor de Física do primeiro C, então eu vou abrir aqui a atividade de Física, certo? Lá eu chamei de primeira atividade de Física do mês de junho. Vou clicar aqui para a gente ver. Então, antes de eu importar as notas, eu vou mostrar aqui um detalhe a vocês. Eu vou clicar aqui em editar. Ele vai abrir aqui a janela, né, com os campos que a gente preenche para produzir a atividade, certo? Então aqui eu tenho um título da atividade, né? Aqui eu seleciono os alunos, ou deixo todos os alunos, aqui eu coloco a pontuação da atividade. Aqui são os detalhes, né? A data de entrega, a data limite, no caso, o tópico de física, e vocês já devem estar familiarizados, né, com isso. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, pessoal. Para que a gente possa importar as notas lá do Forms para cá, a gente tem que adicionar a atividade, né, feita no Forms por meio do anexo. Ou seja, a gente vai ter que clicar aqui nesse íconezinho aqui do clip, né, do arquivo, do anexo, aliás, anexar. E aí você vai procurar no Google Drive essa atividade. Esse formulário deve estar em algum canto do seu Google Drive. Você deve ter organizado lá. Bom, está aqui a minha pasta que eu fiz primeira semana do mês de junho. E está aqui a atividade, certo? Eu não vou adicionar aqui porque ela já está adicionada lá, certo? Vou cancelar. Bom, feito isso, ele vai pedir aqui para você selecionar o botão Importação de Notas, certo? Por que eu estou destacando esse detalhe? Muitas pessoas acostumadas já em utilizar o Google Forms, né, os formulários, e enviar para os alunos por meio do link. Se você fizer por meio do link, né, do formulário, você não vai poder fazer essa importação de notas. Eu vou mostrar aqui. Eu vou excluir aqui essa atividade, certo? Eu vou adicionar somente o link. Primeiro eu vou gerar aqui o link. Como vocês devem já saber, a gente pode gerar o link vindo aqui em enviar. Clica nesse ícone do meio aqui. Está aqui o link, ó. Vou copiar esse link para lá. Voltar aqui para o Google Classroom, para a atividade. Vou adicionar somente o link. Então, vou colar aqui o endereço, adicionar o link. Vejam o seguinte, a atividade estará aqui disponível para os alunos, mas ele não dá a opção de você importar as notas da atividade, como vocês estão vendo, certo? O aluno poderá fazer as atividades, né, resolver as questões, mas aí vai ficar desabilitada a questão da importação das notas. Então a gente tem que adicionar, eu vou excluir aqui, o anexo, certo? Você vai procurar aqui no Google Drive, vou colocar aqui novamente, meu Drive, aqui, primeira semana de junho. Está aqui essa atividade. Ó. Vou adicionar. Vejam ó, que ele já colocou aqui o botão para habilitar a importação de notas. Certo? Então esse é um detalhe importante para a gente fazer. Então você preenche aqui o restante de acordo com a sua organização, né? Os seus critérios, e aí salva a atividade. Bom, sabendo disso, vamos agora para a importação das notas. Como vocês podem ver aqui, 16 alunos já realizaram a atividade, né? Já resolveram a atividade, já entregaram, e 5 ainda não fizeram, certo? Eu vou clicar aqui em ver atividade, então ele vai abrir aqui uma janela, certo? Mostrando os alunos da turma, certo? Então aqui a gente tem os alunos,
certo? Você pode classificar aqui, ou seja, organizar de modos diferentes pelo status. O que é o status? Aqueles que já entregaram a atividade e os que não entregaram vêm depois. Geralmente a gente utiliza esse por status, né? Primeiro ele destaca aqui os alunos que já entregaram, que já fizeram a atividade, e depois os atribuídos, aqueles que estão pendentes, ó, que não resolveram as atividades. E agora, para importar as notas? É bem simples. Você vem aqui simplesmente nesse botão, ó, importar notas. Aí ele pergunta se você tem certeza e tal, e você confirma. Vejam o seguinte, pessoal. Lá no formulário que eu produzi, né, tem turmas diferentes. Mas isso não vai interferir, né, nesse momento de importar as notas. Por quê? Porque cada aluno tem um e-mail institucional único, né? Então, para cá ele vai portar somente as notas de acordo com o e-mail institucional do aluno desta turma. Então não vai ter confusão, certo? Em relação a isso. Então tá aqui as notas, né? Douglas 8, Cássio 10, né? José Wilson 3, então foi bastante simples. Então todas as notas já estão aqui, certo? Aqui está aparecendo, ó, o total de 30 pontos, mas isso é porque eu, né, juntei todas as atividades das minhas turmas. Você pode vir aqui e editar isso aqui, botar no máximo 10 pontos, certo? Então ele já corrige aqui, ó, atualiza. Vai atualizar aqui, pronto. Então ele já ajustou, certo? Então está aqui as notas dos alunos. E se eu quiser devolver já essas notas, ou seja, informar para os alunos as notas obtidas por eles, caso eles já não saibam, né? Porque isso é possível também fazer pelo Forms, né? Pelos formulários. Então você pode devolver aqui as notas. Como é que você vai fazer para devolver as notas dessa atividade? Como eu já encerrei a atividade, eu vou clicar aqui para selecionar todos. E aí você vai clicar aqui, ó, devolver as notas. Ele pede aqui para você olhar e confirmar. Vejam o seguinte, ó, tem alguns alunos aqui que já entregaram a atividade, certo? Mas não foi atribuído nenhuma nota. Por que aconteceu isso? Porque esses alunos não colocaram seus e-mails institucionais. Eles devem ter utilizado um e-mail pessoal qualquer, certo? Então, por isso aconteceu esse problema. Então, nesse caso, ou o professor vai pedir para o aluno refazer a atividade, colocando seu e-mail institucional, né? É uma opção, ou então o professor vai ter que olhar a nota do aluno lá no Forms e fazer isso manualmente, né? E digitar a nota dele aqui, certo? Eu vou cancelar aqui, eu não vou devolver por causa desse problema, mas caso esteja tudo em acordo, você aperta aqui devolver e aí as notas serão devolvidas aos alunos, ou seja, os alunos serão informados da sua pontuação nesta atividade, certo? Às vezes também a gente só quer liberar essa pontuação no fim do bimestre, ou no fim do mês, né? Então você pode deixar aqui de stand-by e deixar para fazer essa devolução ao final do mês, certo? Bom, vou mostrar aqui também um outro detalhe, certo? Interessante aqui para a gente. Percebam que mesmo dos alunos que entregaram as respostas, né? Alguns deles ficaram sem nota. Por que aconteceu isso aqui? Porque aqui no formulário, esses mesmos alunos eles realizaram a atividade mais de uma vez. Então, eu deixo aqui, por enquanto, sem nota, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? Vamos pegar aqui como exemplo essa Larissa aqui, certo? Larissa Kilvia Santos, né? Veja que ela ficou sem nota, mas aqui no formulário ela tem nota. Então, vamos aqui a Larissa Kilvia, vou clicar aqui. Aí você pode dizer, ela não só tem uma resposta? Não,
Veja que ele está indicando aqui que essa aqui é a primeira repetição, certo? Ou seja, isso aqui já é uma segunda vez que ela respondeu o formulário. Então a gente vai ter que procurar aqui, ela deve ter colocado aqui o mesmo nome dela, com alguma diferença. Eu vou utilizar aqui Ctrl F para a gente identificar, começar a escrever aqui Lari. Então veja aqui ó, que a gente tem 3 resultados. O primeiro está aqui, ó, Larissa Kilvia Santos. Vamos ver o segundo. Larissa Kevila, aqui já é outra aluna, não tem nada a ver. Mas está aqui, ó, o terceiro, Larissa Kilvia Santos. A diferença do terceiro para o primeiro, não sei se vocês perceberam, é só a letra S. O primeiro ela escreveu minúsculo e a outra resposta ela escreveu maiúsculo. Então deixa a gente ver aqui. Ó. Dá para perceber que essa aqui foi a primeira resposta dela, certo? Porque não tem nenhum índice aqui mostrando a repetição, né? Certo? Então vamos apagar a anterior. Vou apagar a primeira, vou apagar essa daqui. Você vai clicar aqui na resposta dela, clica aqui no e-mail e vai direcionar para essa resposta. Pronto, tá aqui ó, Larissa de Araújo. Inclusive ela zerou, né, a pontuação. Eu vou apagar essa resposta aqui dela. Pronto. Vamos voltar aqui e procurar novamente a Larissa. Pronto, ó. Vejam aqui, ó, atualizou a nota dela, né? Então foram 3. Então, professores, considerando aqui que a gente já tenha importado todas as notas direitinho e resolvido esses probleminhas aqui que ocorrem devido aos alunos enviarem mais de uma resposta, né? Ou mesmo por causa de eles terem utilizado outro e-mail sem ser o institucional. Aqui nesse ícone aqui em cima a gente ainda pode salvar essas notas em forma de planilha, certo? Em planilhas do Excel, ou mesmo copiar todas as notas para o Google Planilhas, certo? Ele vai criar uma planilha do Google e lá vai ter todas as notas, não só as notas dessa atividade, mas de todas as atividades, inclusive de outras disciplinas, certo? Então, se for o objetivo, então o professor pode vir aqui e realizar essas ações. E para finalizar, eu vou só mostrar aqui vocês o tópico notas, né, da turma do primeiro C. Então você volta aqui para o início, clica aqui no tópico notas. Bom, então ele abriu aqui uma janela ó, com todas as notas dos alunos das atividades que eles realizaram, né? Não só na sua disciplina, mas de todas as disciplinas. Eu vou procurar aqui a minha atividade. Ela começa com 1, né, na frente. A primeira atividade física está aqui, ó. Certo? A primeira atividade física. Então é uma espécie de tabela, né? Está aqui o nome dos alunos. E para baixo a gente confere aqui as notas, né, de cada aluno e os que não entregaram, certo? É uma espécie de boletim de notas das atividades, né? Uma tabela mesmo, certo? Então, professores, são estes os procedimentos a serem tomados para que possamos importar as notas ou pontuações obtidas pelos alunos do Forms para o Classroom. Eu destaco aqui 3 pontos principais para que tudo isso funcione perfeitamente. O primeiro é que o arquivo do Forms seja anexado quando vocês estiverem produzindo a atividade no Google Sala de Aula. O segundo ponto é verificar se tem reenvios de respostas por um mesmo aluno e assim excluí-las. E o terceiro ponto também é verificar se os alunos estão utilizando o e-mail institucional. Só com ele podemos importar a nota do aluno para o Google Sala de Aula. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e compreendido bem. Continuem assistindo
as explicações sobre os aplicativos da Google e até mais.